gente está... Aqui é o Movimento Paulistanos pela Paz. A gente está em reunião hoje, dia 5, hoje é dia de pagar a conta, né? 5 de junho de 2014. E a primeira pauta de hoje é os eventos que a gente está promovendo pela paz e o evento dia 21 de setembro. Eu queria comunicar que a gente teve um evento agora, o P mais L, né, no qual eu vi a apresentação do movimento interreligioso. E eu estava lá na plateia, do lado de dois jornalistas, fez uma fila de religiosos, subiu um religioso um por um e foi falando a sua mensagem de paz, que é muito bonito, mas eu achei pré-histórico, porque aquilo tudo teria mais qualidade, teria a mesma beleza, mas teria mais qualidade se fosse filmado e se fosse editado. Então, em vez de ser um a um ali, teria um filme bonito, falando aquilo que poderia ir para o YouTube, poderia ir para o site. Opa, tudo bem? Poderia ir para o site, poderia fazer, cumprir a sua função de paulistanos. Gravar, você grava, né, Diogo? Então, a gente poderia... Vamos ver se a gente consegue dinheiro para fazer o evento do dia 21 de setembro. Aí eu coloco na verba do evento, a gente faz a edição desse vídeo. Porque os editores não vão cobrar uma fortuna de mim, vai sair, entendeu? E a gente prepara esse vídeo e vamos ver se a gente consegue colocar. Porque acho que seria uma forma mais moderna de trabalhar isso tudo. A outra coisa que estavam falando é que na próxima reunião talvez convidar também o Walter Feldman para falar um pouquinho para a gente sobre a fundação dos conselhos. E também preparar a gente para o 21 de setembro. Eu queria contar para vocês também que eu tive essa semana com o vereador, falando com a assessora do vereador, Nabil Nobuk. O vereador entrou com um projeto igual... Bom, a gente tem um acordo com o Movimento Paulistano, tem um acordo com um grupo chamado Voto Consciente. É uma ONG também. E essa ONG tem por missão acompanhar as atividades dos vereadores na Câmara Municipal. E uma das pessoas dessa comissão, Ivete, saiu finalmente alguma coisa de paz, estou te passando, Nabil Nobuk. Ele fez um projeto exatamente igual o do Natalino. O Natalino está circulando um projeto há faz 3 anos, né, 2, 3 anos, sobre a formação de cultura de paz na Prefeitura de São Paulo. O Nabil Nobuk fez um projeto igualzinho, falando de cultura de paz, falando o que era cultura de paz, falando da comissão da ONU, da Unesco, etc., e propondo que a Prefeitura também crie comissões de paz. Então, eles não podem estar aqui hoje, porque eu convidei eles para conhecerem o movimento, conhecerem a gente, tal. Eles não puderam estar aqui hoje, mas a gente vai trabalhar junto com o pessoal do Voto Consciente para que todos esses projetos que estão soltos pela paz se juntem. Porque, na verdade, tem um monte, mas nenhum aprovado. Né? Não adianta ter projeto aqui, projeto ali. Né? Juntar, alinhar esses projetos, porque eles fazem isso. Esse pessoal de Voto Consciente faz isso. Na verdade, você quer que a gente faça isso para você? Claro que quer, né? Então, eles vão alinhar esses projetos sobre paz. A gente vai definir o que é prioritário, o que não é, e eles vão conversar com os vereadores para que eles se juntem e trabalhem juntos. Paralelamente a isso, eu vou conversar com o Nabil também para incluir o Ota e o Natalini nas comissões, no trabalho dele, de comissão de paz. Enfim, aí a gente já começa a trabalhar de um jeito e também já trabalhamos com essa ONG de outro jeito. Parceiros que estão surgindo e no movimento, tá? Eu acho que são importantes. Eles nunca vão vir aqui na reunião. Mas vai estar fazendo um trabalho de federação, exatamente. Né? Antes de setembro, eles têm um evento de eleição. Antes de setembro. Nabil? Você acabou de falar. Lembra, no ano passado, eles organizaram um evento ao Dia Internacional da Paz. Nabil? Não, Bambuque. Nabil teve? Sim. Não sei, não. É? Todo ano eles sabem.
comentar que em Bauru e Arealva foram declarados o Dia Mundial da Paz pela Câmara Municipal. E esse projeto, na verdade, o dia que foi declarado foi 25 de julho, por uma referência à Lei do Tempo, que é o Sincronário da Paz. Aí, divergências à parte sobre o Dia da Paz, de julho. 25. 25 de julho é o dia fora do tempo no Sincronário da Paz, que é um calendário ancestral, um calendário cosmológico, que obedece às luas, ao calendário lunar. Existe uma corrente de debate, diálogo sobre essa questão da data, de usar o da ONU, né, de setembro, que foi na verdade um cessar-fogo. Mas a Câmara Municipal já aprovou uma coisa, Não, então, na verdade, eu estou comentando sobre a Câmara de Bauru e Arealva, que no interior de São Paulo, onde foram aprovados o Dia Mundial da Paz, com essa data, 25 de julho. E aí, justificando aqui esse diálogo sobre a cultura em relação à data, né? Então, aonde a ONU trabalha, né, em setembro, você tem a data de um cessar-fogo. Então, na realidade, de paz, a gente tem a guerra, né? Porque é o fim de uma guerra. Bom, simbolicamente, isso está dentro de um contexto histórico da guerra. Esse pessoal de Bauru e Arealva, com quem eu me relacionei, inclusive o Movimento Paulistanos pela Paz teve um papel fundamental agora para conectar essa turma e poder fazer um trabalho de referência com a comissão interreligiosa. Quando eles souberam que aqui tinha esse diálogo interreligioso, eles ficaram muito animados. Então eles pediram para passar o contato. Eu passei o contato do Mahesh, que não está aqui, mas deixo aqui registrado então que a Flávia Tolchetti, que é a pessoa especialista no Sincronário da Paz, que faz todo esse trabalho de resgate ancestral, muito porque também ela passou um tempo na América Latina, em alguns países, e teve um enlace, casou com uma pessoa que conhece muito também dessa cultura. E, bom, fato então que Botucatu, dentro do meu engajamento político, está fazendo uma aproximação da Flávia para a Câmara Municipal para poder comentar como foi esse processo do Dia Mundial da Paz em Bauru e Arealva, para a gente aprovar o Dia Mundial da Paz também em Botucatu, dentro dessa visão, então, não linear, do dia 25 de julho, porque ainda não foi aprovado, está em aberto, e dentro desse diálogo, desse debate sobre a data, sendo um conhecedor também do Sincronário da Paz, inclusive o meu calendário não é o gregoriano, eu trabalho com o calendário lunar. Eu também faço muito voto que seja aprovado o dia 25 de julho em Botucatu, na cultura de paz, como cultura de paz, que é o dia fora do tempo. E aí tem todo um Kim galáctico, que é uma unidade que traz uma sabedoria muito importante a respeito desse atributo paz, né? Então ele não está vinculado a um cessar-fogo, a uma guerra, ele já traz essa herança ancestral de união, né, dos povos há muitos tempos, há muito mais tempo, muito mais ancestral. Então resgatar isso é uma parte importante, eu vejo, dessa sincronicidade de acontecimentos, né, no interior. Eu conheci a Flávia indo visitar uma ecovila onde a gente está agora aprendendo a usar a arquitetura sustentável e lixo zero, onde todo o material de reciclagem é reutilizado na própria comunidade, né? Então todos os resíduos eles são reaproveitados organicamente, servindo de alimento para a horta. A Casa Verdura, que é uma casa extremamente viva, né?
está sendo implantado em Bauru e a gente agora está começando a trabalhar em Botucatu também, na Associação Nascentes, da qual eu sou presidente, com o mesmo conceito, a bioconstrução, a arquitetura sustentável. E a gente acaba vendo que a cultura de paz está muito ligada à educação de paz, ou seja, nessas ecovilas existe uma escola, sempre central, que rege a comunidade de uma maneira pedagógica. E o calendário está muito, né, vivo nessa essência, porque quando você fala em arquitetura sustentável, você está falando em agricultura também, né? Você está falando em agricultura orgânica, agroecológica, porque você numa ecovila tem um atributo fundamental que é a subsistência, né? Então isso é paz também, porque se a gente tem abundância, a gente reduz a possibilidade de haver escassez e então o conflito. Então acho muito interessante passar essas experiências que a gente teve com Bauru, Arealva e Botucatu, onde existe toda uma síntese de acontecimentos que estão nos levando a compreender que a cultura de paz ela tem sempre como ênfase a educação, e a educação ela tem alguns princípios, por exemplo, a agricultura orgânica, agroecológica, porque é uma agricultura que fornece abundância, vida, a arquitetura sustentável, que é aquela que você vai usar alimentos naturais, a gente tem trabalhado com taipa, adobe, com materiais que são a própria terra, custo zero. A gente tem feito coisas muito legais sem um recurso financeiro, né? Só com conhecimento mesmo, ancestral. E a questão do lixo zero, que é como você reutiliza os seus resíduos e como você produz resíduos, ou, na verdade, embalagens, de forma biodegradável. Então, a gente tem lá em Botucatu um pessoal que está fazendo agora embalagens de mandioca, de fécula, de cana-de-açúcar e de coco. E é o fim do plástico. Eu aqui deixo aqui registrado que... Oh, mas esse assunto eu acho que não é relevante, viu? Para a sabedoria que a gente está aqui trabalhando. Então, não vou nem citar isso. Nos entrelinhas da história, alguém vai saber o que aconteceu nesse pitaco da Ivete aqui. Aquele médico, Dr. Alberto Peribanês, também trabalha lá em Botucatu, não é? Tem um projeto, Alberto Peribanês, um que fala da alimentação viva. E aí lá em Botucatu. Botucatu tem a Demétria, um bairro que reúne muitas pessoas ligadas à antroposofia. Tem uma escola Waldorf, inclusive a Associação Nascentes é a vizinha da escola Itiara. Isso. Então, nós estamos ali nesse epicentro da agricultura orgânica, da agricultura biodinâmica, onde o Pedro faz ali um trabalho muito bonito de produção de sementes, né? Então, assim, existe todo um movimento que está emergindo com muita força e que acaba tendo uma conscientização de que são complementares, né? A agricultura orgânica, a arquitetura sustentável, lixo zero, e isso tudo forma para mim um cinturão de cultura de paz muito bonito, que eu vejo inclusive que a Câmara Municipal de Botucatu vai ter a felicidade de conhecer projetos, né, de Bauru, Arealva, São Paulo, mas ela vai poder fazer um projeto de lei que seja pioneiro no sentido de unir toda essa vocação do município, né? A questão do interreligioso, a questão da educação, cultura de paz, a questão da agricultura orgânica, agroecológica, biodinâmica e a arquitetura sustentável. Nós estamos numa região de APA, que é a área de proteção ambiental, numa localidade onde se tem a recarga do aquífero Guarani, o maior reservatório de água do mundo, e ali é o ponto de recarga dele, que é onde você abastece essa grande caixa d'água subterrânea. E Botucatu vem passando por um processo de crescimento muito grande e que precisa de atenção, precisa de educação, né, de cultura de paz, porque, caso contrário, todo esse crescimento vai acabar levando o município a repetir erros, né? Aqui em São Paulo eu gostaria de registrar essa questão do plano diretor, onde se está discutindo a volta do zoneamento rural para a região de Palheireiros, o que eu acho que é sensacional. E em Botucatu que a gente tem é o seguinte:
a área rural está virando urbana, justamente para poder crescer aqueles empreendimentos, né? Então, veja bem, é todo um trabalho que a gente tem que estar atento, porque quem alimenta a cidade, quem alimenta as pessoas é a agricultura. E a zona rural, quando deixa de ser rural, ela está, além de várias situações, né, prejudicando o ecossistema, o bioma local, a fauna, né, os animais silvestres, a gente está dando possibilidade para criar escassez. No entanto, eu vejo que essa intersecção entre educação, agricultura novamente e arquitetura, ela é a cultura de paz. Eu vejo que a gente acaba criando aí uma equação, uma fórmula para se encontrar a paz, né? Sair um pouquinho das nossas casas e viver mais integrado, em comunidade, deixar de comprar aquele alimento com aquela embalagem plástica que vai poluir, com aquele alimento contaminado com agrotóxico. Então, assim, tenho descoberto algumas coisas muito legais que eu acho que aqui a gente pode fazer aquela potencialização, como se fosse um gerador de energia, e o movimento Paulistanos pela Paz amplifica. Ele é um dínamo, né? Um dínamo que vai e corre muito mais facilmente. Até deixo aqui uma sugestão para a gente, de repente, fazer um diálogo com a Assembleia Legislativa. A gente tem aqui no movimento uma deputada que faz parte, né, da nossa... O Walter também, e tentar engajar o máximo de pessoas para a gente tentar construir alguma coisa em âmbito estadual. Legal. Tá. Beleza. Então, esse é o repasse do que está acontecendo na reverberação, né, dessa passagem por aqui. Sobre a plataforma, eu conversei com a Ruth se prontificou a aprender e atualizar. Seria muito legal canalizar o tempo na internet de publicação para a alimentação do nosso banco de dados. A primeira tarefa é alimentar a parte institucional, que é a parte de grupos de trabalho, história, fotos e vídeos. A segunda parte, a gente tem que começar, assim como o voto consciente pela Ivete, né, foi dito que vai fazer um trabalho de levantamento aqui, o que existe sobre paz na Câmara, nós temos que olhar a nossa rede e ver o que está sendo feito de paz pela rede e criar esse nosso banco de dados e registrar todo mundo ali, quem são, o que fazem, inicialmente, basicamente isso, para a gente depois começar a melhorar esse banco. Depois que a gente localizou, identificou quem são, a gente vai ver o que faz, depois os resultados. Essa é uma parte que a gente deveria montar um time de campo e pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias sair mesmo em busca desses parceiros. Então, visitar as entidades que fazem parte, mesmo que elas não tenham condições de estarem sempre presentes, mas elas são parceiras. Então, ir até elas, documentar, tirar foto, fazer um vídeo e depois trazer isso para o nosso banco de dados para a gente poder começar a pensar em ponte a ponte, peer-to-peer, pessoa a pessoa. Então, todo mundo sendo identificado, fica mais fácil digitalmente das pessoas se interconectarem, se relacionarem e terem uma interação. E depois para a gente, aquela visão de ser uma plataforma inteligente, de gerar indicadores, à medida que a gente cria entrada e saída de dados para cada um desses, né? Bom, sendo que cada visita a gente já vai ver o que tem de projeto sendo feito, projeto em estado de germinação, ou projeto já na sua colheita, né? Quais são os resultados. Também dá nessa visita para a gente preencher um pouquinho mais além da localização e já começar a preparar um pouco mais do que a gente está propondo nesse início. Então, vejo que seria essas as referências para a gente começar e tentar pegar as pessoas que vão fazer o Pacto pela Paz, que são aqueles artistas. A gente falou do Gilberto Gil, eu falei da Cooperifa, do Sérgio Vaz. Me vem agora na cabeça também uma pessoa que está começando agora a pleitear uma entrada na política, que é o astronauta Marcos Pontes. Ele vai sair como candidato a deputado. Eu acho que a gente, desde já pode fazer um trabalho de... Como chama isso que você falou? Marcos Pontes. Como se chama? É Pacto pela Paz. São os guardiões da paz, para a gente poder ter eles
Então, eu acho que o Marcos, o astronauta, ele tem um atributo muito legal. Ele é o único astronauta brasileiro. Ele é a única pessoa que foi para o espaço, né? Então, quer dizer, ele está inundado de paz, né? Dessa perspectiva. Acho que é uma pessoa que, por estar no interior de São Paulo também e ter uma projeção nacional, e por o interior de São Paulo estar também aderindo a essa causa, eu acho que ele tem também ele pode entrar na nossa lista, né? Gilberto Gil, a Cooperifa, que é o Sérgio Vaz aqui de São Paulo, que é uma pessoa que tem que estar conosco, Marcos Pontes, e assim sucessivamente, colocando uma pessoa por mês para poder entender o projeto da plataforma, para gravar um vídeo de mensagem de apoio e para divulgar, inclusive, né, o movimento na rede digital mesmo, e pensando em depois, num evento, trazer eles como os embaixadores. Assim como o Renato Aragão é da Unicef, ele está sempre lá com a bandeira, a gente pode ter um grupo que, havendo a impossibilidade de um estar, o outro vem. Então, o Gilberto Gil não pode nesse, mas o Marcos Pontes pode. O Marcos Pontes não pode, mas o Sérgio Vaz pode. Então, a gente cria essa espécie de rodízio para todo ano ter alguém. E a gente pode estar sempre tendo esses portas-vozes conosco. Então, acho que isso é fundamental também para o nosso início de operação, né? Aí tem outras questões técnicas que a gente precisava ver, que é o domínio, paulistanopelapaz.com, quem que registrou, quem pode passar os dados para a gente poder lançar, mas isso pode ficar para a gente resolver por e-mail. Tem os conteúdos que a gente precisa elaborar a respeito de cada grupo de trabalho, para a gente dar uma apresentação, quem é a pessoa que representa o porta-voz, para a gente trocar aquela semântica da liderança para porta-voz, quem é o porta-voz de cada um desses, né? E talvez, dentro do grupo de trabalho da plataforma, da web, eu já me predisponho a fazer uma oficina gratuita, e aí seria um ponto fundamental, é o seguinte: quais são os projetos hoje que têm jovens que estão em busca de uma capacitação profissional? Porque o curso que eu vou fornecer para operar a ferramenta, ele pode ser dividido em módulos. Eu posso ensinar as pessoas tanto a atualizar, que é o que eu me propus a fazer com a Ruth, para inserir informação, mas eu posso ter um módulo de desenvolvimento tecnológico mesmo, para a pessoa aprender a usar o software livre, né? O PHP, o Joomla, que a gente trabalhou na ferramenta, aqui falando um pouco mais tecnicamente, mas é importante dar essa referência, porque o portal e a plataforma do Movimento Paulistanos pela Paz precisa de muito recurso humano, né, para a gente criar a plataforma. Hoje ele é um gestor de conteúdo, ele precisa se transformar numa plataforma. Dessa forma, eu peço que alguém possa fazer contato com o Senac. O Senac esteve presente na última reunião. Eu acho que o Senac é a nossa ponte para levar esses jovens, depois que a gente capacitou, para uma triagem, e aí conseguir um emprego lá no Senac, ou, de repente, fazer um convênio com o Paulistanos e agregar algum professor, algum curso para esses jovens, desses projetos do movimento que a rede, né, atende, ou, de fato, fazer alguma coisa que a gente não sabe ainda, mas que seja interessante, porque o Senac tem muita força no que tange a acessibilidade. Eles estão em muitos locais, em muitas cidades. Então, eu acho que eles têm que estar nessa construção onde a gente esteja falando de educação, né? Profissionalização, né? Então, a gente achou aí um viés para começar uma história legal, que é o treinamento em cima da plataforma, em cima da tecnologia utilizada, que é livre, é gratuita. E como que o Senac se vê, né, colaborando? Como ele se vê participando desse processo de difusão de informação? Acho que isso é muito legal da gente tentar relacionar e criar pontes, né? Como a gente cria essa ponte de uma pessoa que vai conhecer essa tecnologia e que depois pode ser também um professor, né? Pode ser um replicador, um multiplicador na comunidade ou no Senac. E a princípio você que daria, você que daria isso. essa formação. Eu faria essa formação inicialmente, Uhum. como voluntários, sem problema. Opa. Isso. Você que falou comigo por e-mail. Isso. Então, eu comecei a reunião falando de vocês, que a gente estava... que tinha tido contato
com vocês, né, que eu li o projeto do... O pessoal do Voto Consciente me passou o projeto do navio. E, na verdade, tem um projeto... Já está trabalhando 3 anos com... Vocês podiam falar no microfone para gravar. Não, vai sair para... Então, a gente está trabalhando há 3 anos num projeto parecido, que é, aliás, bem parecido, graças a Deus, do Nataline Ota, né? Que montaram essa... Então, na verdade, precisa trabalhar junto, né? Não tem... Dá um cartão. Nós podemos marcar de conversar com calma na semana que vem. Claro. Não, e concordo, o que você escreveu está certo. O plano diretor agora é prioridade total, né? Ainda mais que ele é um dos elaboradores, né? Está quente, né? É? Eu, como sou muito friorenta, eu estou sentindo que está mais quente mesmo. E só para eu entender, esse projeto está circulando na praça, esse projeto que vocês estão trabalhando? Não, a gente tem um movimento patrocinado na paz para ficar este movimento, né? Aí a Natalina montou todas as outras, todos os vereadores, criando esse movimento, né? Naquela época já tinha colocado ideia de transformação de pessoas em paz, entendeu? E aí, desde aquela época, Ele trabalha seriamente. Tem situações que são polêmicas. Eu acho que essa construção que a gente tem que tentar fazer agora, juntando as coisas que estão espalhadas, Sim. porque assim, tudo bem, um marco, mas como isso vira agenda política, Sim. como isso vira ação afirmativa, então eu vejo que a agricultura orgânica está dentro. Sim. Então, você entendeu? Então, isso tudo ainda está meio desconexo, né? Sim, sim. Então, tudo que cria abundância está dentro da paz. Sim, 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 com Essa certeza. é a nossa meta, cara. É. Se a gente não for em cima disso, Sim. pragmaticamente, dando força para quem precisa, Sei. porque, por exemplo, o movimento de orgânico totalmente enfraquecido, Sim, sozinho. sozinhos. Eles não têm seguro agrícola, porque não tem histórico de produção. Sim, Então, é muito fácil eles perderem a terra sim. para a monocultura, para o grande que vai lá e compra, porque eles não têm como pagar dívida. Então, a gente voto consciente, consumo consciente. O subconsciente é cultura de paz. Sim, sim. Né? Mas até que ponto o grupo que está aqui, porque pelo que me consta, está mais ligado a uma questão de filosofia religiosa do que Não, mas basicamente uma Aí que conscientização tá. com relação ao planeta. Veja bem, a tal. questão religiosa é só um pé que nasceu de um corpo que, para nascer outros membros, precisa ter pessoas se auto-organizando. Então, o religioso que fez? Se auto-organizou. Por isso que eles são um pé. Eles são um pé importante, porque hoje você vê, você tem muito preconceito com a própria Umbanda, o Candomblé, não é religião, tal. Isso é bancada evangélica. Sim, sim.
se auto-organizar. Agora, nada impede que a gente se auto-organize nesse processo agora, cria uma outra perna. Sim. Agora, eles estão em todas, eles são auto-organizados, eles são disciplinados, eles acreditam, eles vão, eles fazem. Se a gente conseguir tirar uma outra perna agora, que Sim. no movimento, uma perna que seja atuação política, articulação política, para a gente poder criar, que é o que eu vejo que a Ivete vem fazendo. Bom, eu estava comentando aqui sobre as pernas do movimento, que cada movimento não. O movimento tem alguns membros, né? Membros já fazendo uma alusão ao corpo humano. Uma perna que a gente vê andando e caminhando é a do interreligioso, que eles caminham bastante. Inclusive a Ivete falou que ela, no início da reunião, que ela achou muito pré-histórico. Ela estava se referindo à cobertura do evento, a parte de assessoria de imprensa, né? Só para esclarecer. Não que o movimento tenha sido isso, porque às vezes quem escuta depois da gravação, a forma com que foi coberto né, a assessoria de imprensa poderia estar mais moderna com vídeo, mas eles em si, eles são pioneiros, eles são inovadores, porque eles estão criando um diálogo onde existe muito... Tem que tomar cuidado para não dar um tiro no pé. Não, tudo bem. É porque quando a primeira vez que você falou, eu falei, não, ela não está falando isso. Aí eu me esforcei para entender. Então, eu estou deixando aqui claro essa parte. É. Tá bom. Aonde está sendo a audiência do plano diretor? Primeiro andar. Tá bom. Tá bom. De nada. E aí, eu estava conversando aqui, Vete, sobre como a gente pode sair da... Sônia. A Sônia... Sônia, você não liga, viu? Mas a minha cabeça para nome nem o meu. Não, mas eu não ligo mesmo. Nem o meu, nem o meu lembra disso. É da Brahma Kumaris, né? Eu sou. A Sônia da Brahma Kumaris estava falando assim, como que a gente pode sair desse corpo humano onde os membros ainda não estão bem definidos todos, porque a gente tem uma perna do interreligioso andando muito forte. Agora você vê uma outra perna que eu vejo você fazendo, que vejo nascendo assim muito forte, que é a de articulação política. Né? Veja bem, agora acabou de sair uma assessora do vereador. Essa perna aqui, uma nova? Essa perna que vocês estão agora criando, esse novo membro, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a andar, a caminhar. Então, veja bem, a plataforma é a articulação, a corda vocal. Né? Ela vai falar, vai divulgar. Agora, tem um outro braço aqui, tem um outro braço e outra. Se a gente pensar no hinduísmo, a gente pode pôr mais braços ainda, né? Shiva tem 4 braços, né? Então, para com o evento dia 21 de setembro. Se tiver que rolar, vai rolar, meu. Se tiver grana, vai rolar. Bom, e aí, como que a gente sai um pouco desse saci, né? Na verdade, uma perna só ali. O movimento interreligioso ele é muito importante, ele é pioneiro, como a gente falou. Agora, para o movimento dar um salto quântico e criar todo esse corpo, esse organismo, de fato, e ser reconhecido andando, a gente estava aqui filosoficamente discutindo, né? Como que a gente poderia alcançar os resultados, né? Então, o debate, o diálogo sobre as políticas públicas são fundamentais. São fundamentais. E isso que é o GT de ação. O GT de ação, ele vai nos locais, nos eventos, ele está indo contra a venda de bebida, né, nos estádios, ele faz uma série de coisas nesse sentido, né, de se posicionar. Mas há uma necessidade agora, eu acredito, a informação que me vem agora é o seguinte: precisamos de um consultor jurídico, legislativo, que possa ser isento, ele não tem ligação com nenhum vereador, justamente por isso que ele tem isonomia para apresentar propostas, e ali a gente tem que tentar delimitar propostas via movimento do que seria alterações de projetos de lei já existentes, porque, bom, o voto consciente vai fazer um trabalho importante, ele vai minerar.
Bom, fica aqui então o voto consciente, pô, a gente precisa de vocês. Porque aí vamos encontrar esse especialista em legislação e cultura de paz. Tem alguém aí que daqui a pouco chega para a gente para fazer uma análise de tudo isso e fazer o que a gente chama no mercado de benchmarking, que é olhar lá fora o que está sendo feito de bom, né, para a gente poder incorporar. Essa pessoa que vai ter uma visão legislativa local, mas vai ter fortemente um contexto global, né, na cabeça, ele vai dizer, falar assim, olha, aqui está faltando isso, aqui a gente pode pôr isso, e aí a gente acaba criando uma força de articulação que volta, então, nessa costura sobre o que é, pragmaticamente, uma agenda programática de paz, né, via políticas públicas. Então, uma coisa é todo o engajamento da rede, que já acontece. Outra coisa é a mineração dessas informações do que acontece, para a gente poder conhecer a estase. Estase é a situação atual dos projetos que atuam com paz. Quais são as suas deficiências, as suas potencialidades e quais são as necessidades, né, de quem já atua. E outra coisa, daí entra esse especialista jurídico formatando essas propostas e o movimento sendo o interlocutor entre os vereadores e os deputados e até senadores, para que se possa fazer alterações, correções e melhorias nessa agenda legislativa. Porque aí você, fazendo uma intervenção dessa, você vai ter que ter uma outra frente dentro do movimento que a gente poderia chamar de manifestação no sentido não de junho, mas no sentido realmente de cobrança, porque tá bom, a gente criou um projeto de lei, a gente discutiu, o especialista fez todo um trabalho, o movimento articulou, os vereadores aprovaram uma mudança, uma alteração, e aquilo então vira um potencial. Para ele ser aplicado, existe um outro caminho também, né? Porque aí a gente articulou, fez, melhorou. Uma coisa simples, por exemplo, que me vem agora é essa questão. A criação de zonas especiais onde você tem incentivo para ter ecovilas. Compreende? Pronto, ali é um ponto de paz, né? Pontos de cultura, que hoje se fala, que está sendo aprovado no Senado, pontos de paz. O que é o ponto de paz? É toda essa visão costurada de várias... ele é transdisciplinar, ele é multidisciplinar, ele traz muitas coisas dentro. Então, o poder público vai criar uma agenda para isso acontecer, vai fazer esse trabalho de adesão. Agora, para se aplicar essa lei, um exemplo é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Uma coisa é o marco. 2014 não pode mais ter aterro sanitário. Outra coisa é os municípios dando fim ao lixão e trabalhando com aterro impermeabilizado, implantando a coleta seletiva. Quanto tempo isso vai demorar para que todos os municípios do Brasil aconteça? Vai depender de cada comunidade, né? Então, há uma possibilidade também grande desse grupo de manifestação, né, ser um grupo de... Vamos chamar de semeação, um grupo de semeadores. Os semeadores, eles pegam um pacote que já foi aprovado e vão fazer um plantio dessas ideias em determinadas regiões e cidades. Porque já foi feito em âmbito estadual, beleza, então agora vamos levar para os municípios. Eu trago esse pacote, né, de informação e começo a construir uma articulação local para poder fazer isso acontecer. Seja no âmbito escolar, municipal, seja no âmbito onde a gente esteja falando de região mesmo, né, dessa questão da implantação de todo um conceito de vida. Porque também essa visão que a gente fez da visão dicotômica, né, é uma dicotomia. Está tudo em especialidades e especificidades. Só que na hora em que você convive, isso se junta. Né? E na hora que se junta, dá o caos. Porque você não pensou de uma forma conjunta. Então, há uma necessidade muito importante, de repente, da paz ser esse aglutinador, né? E trabalhar com esse conceito. Porque senão a gente incorre na possibilidade de ser só um discurso, que é o que o interreligioso vem dizendo. Né? A gente não pode ser só a gente precisa ir para a ação mesmo. E a ação ela vai começar a sair dessa visão
teórica e vir para a questão prática quando tiver essa visão transdisciplinar. Quando começar a relacionar os fatos, a correlacionar. Na tecnologia a gente tem alguns conceitos para isso. O Gartner Group falou uma vez Business Intelligence, todo mundo falou de negócios inteligentes. Hoje se fala em Big Data, que é você pegar uma série de informações que estão espalhadas na rede e construir conhecimento. Então, metaforicamente, na sociedade é isso, né? Você tem uma série de assuntos e o plano diretor, por exemplo, que está acontecendo aqui hoje, ele é um grande Big Data. Ele está funcionando dessa forma. Ele está reunindo várias informações e vendo como ele pode unir, reunir e construir pontes de soluções, trabalhar em cima disso. Então, isso é muito interessante. E tem tanto atraso nessas discussões, nesses diálogos, que lá eles estão conversando e estão falando em questões ainda verticais. Lá, por exemplo, a gente não vai ter um debate ou um diálogo que vai impactar no todo, não é? Ele vai ser por exemplo, a mudança do rural para o urbano, urbano para rural, mais parque, enfim, quer dizer, coisas pontuais. Mas ainda está perdurando um debate de segregação, né? Então, eu vejo com muito entusiasmo o papel do movimento como uma semente aí. Somos então chamados a criar algo que ainda não existe, que ainda não está formatado. Por isso que ainda há uma tensão caótica, né, dentro do grupo. Agora, a grande questão é, a entropia vem se manifestando, a gente tem que criar grupos que trabalhem a sintropia. Vamos tentar criar uma determinada ordem e manter, né? Eu vejo que há uma necessidade de ter pessoas mais jovens conosco, pessoas de projetos da rede participando conosco, para a gente poder ter mais propriedade, inclusive, porque muitos contextos sociais que a gente observa ou vive são limitados, né? Quando a gente vai pensar na prática ou na aplicabilidade. Enquanto tem mais diversificação, a gente tem mais possibilidade. Isso na agricultura eles chamam de biodiversidade. Quanto mais biodiversidade, menos praga, porque você tem mais controle natural. Então, acho que a gente vai ter mais entropia, mais resultados se tiver mais diversidade e tentar sair um pouco da camada política, né? Da camada tradicional, convencional que a gente está inserido e começar a trazer pessoas que estão vivendo em situações extremamente complexas, difíceis, e ver lá como pode ser feito uma replicação dessa ideia macro, numa esfera fractal micro, porque Cuba, quando sofreu a crise, o que fez com que ela conseguisse se estabilizar foi a agricultura urbana. Então, eles reaprenderam a manusear a terra e produzir localmente hortas urbanas. O contato da terra, a comunidade produzindo parte do seu alimento e compartilhando e dividindo, reduziu vários indicadores e aumentaram outros. Então, reduziu muita coisa sobre questões competitivas e aumentou aqueles indicadores de cooperação. No mês que vem vai ser agendada uma outra reunião. Você acha que nessa outra reunião você já consegue apresentar alguma coisa do portal? A gente tem que resolver uma questão prática aqui da Câmara. Eu não tenho acesso à internet. Então, tudo que eu vier fazer para demonstrar aqui, vai ser difícil eu conseguir acessar. Isso é uma coisa. Legal. Eu acho que a próxima reunião, para a gente ter resultado, tinha que ser exclusivamente do grupo da plataforma, tá? Então tem que ser uma antes dessa próxima ordinária do movimento, para a gente poder trabalhar aqui. Aí eu preciso de meio-dia ou talvez um dia inteiro com a Ruth, que vai fazer o treinamento. Não é uma reunião, é uma anterior. Tá? Para a gente poder ter resultado, eu preciso vir aqui e estar focado um dia
com as pessoas que queiram ajudar no trabalho do preenchimento da plataforma. E acho que isso pode rodar um e-mail para os grupos, né? Quem quiser ir lá na Câmara, conhecer o Diogo, conhecer a plataforma, ele vai estar lá tal dia e tentar ver. Tá, a gente vai discutir isso também. Porque daí a gente chama as pessoas, traz uma internet móvel e a gente já começa a engatar um membro que é o membro plataforma, né? Então, mais um membro desse organismo, desse corpo, nascendo e tentar pegar esse jovem ou essas pessoas que estão interessadas e ter uma continuidade, né? Todo mês sentar com eles, independente da reunião ordinária, e fazer esse trabalho, né? Que é o que a gente chamou de articulação, mas no sentido de manifestar, de semear. Que a gente sempre disse isso, que o portal, a plataforma, ele é uma semente que vai flutuar, né? E vai trazer para a gente parceiros, vai trazer pessoas que queiram colaborar, ou simplesmente informar o que está sendo feito, demonstrar aquela situação, né? Então, como um processo de difusão. Bom, então, Sônia, você quer deixar registrado? Eu vou tentar pegar o histórico dessa reunião na Câmara, aqui no áudio. Nosso amigo Henrique do Som, Henrique, né? Um salve aí para ele já me passou o caminho para a gente recuperar isso e já começar a colocar isso lá no site, né, no portal, porque o conteúdo hoje foi bem interessante, a pauta é interessante e a gente tem que, bom, mesmo o metrô parado, difícil acesso hoje chegar aqui, a gente depois coloca na internet. Sônia, dá um salve, isso que eu ia falar, leu minha mente. Na verdade, assim, tudo que você colocou... Mais para cá? Bem perto. Tá. Na verdade, assim, tudo que você colocou, para mim, assim, me pareceu extremamente interessante. E enquanto você colocava, me veio, assim, o sentimento de... em que momento que o movimento paulistano, né, pela paz, ele se encontra? Porque você me colocou algo que me pareceu extremamente grandioso, né? Assim, ver paz a partir desses movimentos com terra, você trabalhar com agricultura orgânica, e a gente na Brahma Kumaris nós somos vegetarianos e nós achamos que para a gente o consumo de carne é um dos grandes aliados da violência, entendeu? Então para a gente tudo isso, né? Para mim tudo isso fez muito sentido, mas eu gostaria, na verdade, de entender mais, em que momento realmente esse movimento está, para que a gente possa, de uma forma mais objetiva, contribuir, né? Que nem você falou, é necessário jovens. Na Brahma Kumaris tem jovens, né? Mas para que a gente traga, é necessário saber de uma forma mais direta, mais objetiva, qual vai ser o ganho, né? Qual vai ser o rendimento, que é uma palavra que a gente usa muito lá, né? Então, assim, na verdade, eu estou assim cheia de expectativa, né? E querendo realmente saber mais, né? Para ver de que forma, objetivamente, a gente contribui, tá? Ok? Legal. Obrigado pela palavra rendimento. Eu aprendi uma hoje. Rendimento é muito importante. Acho que a gente pode tentar construir a quatro mãos uma proposta, né? E tentar chegar nesse ponto, debater isso, construir junto. Então, quais são os rendimentos mínimos necessários, né, para a gente poder deslocar e começar esse trabalho? Vamos tentar trabalhar isso, porque daí a gente elege um representante primeiro para vir, começa com uma pessoa, né? Vamos tentar começar assim bem tranquilo no sentido de sair da expectativa, né? Sim, sim. Porque a construção da paz é o ideal que todo mundo almeja, sem dúvida, né? Agora, a gente sabe também dos desafios, né, que são conseguir essa paz, né? Eu acho que, por exemplo, dentro da Brahma Kumaris, né,
À medida em que eu ver isso de uma forma mais objetiva, mais concreta, mais os estímulos acontecerão e mais as participações de fato poderão ocorrer, né? A gente tem muito medo de discurso, né? Então, por isso que eu estou falando isso, realmente tornar a coisa mais palpável, mais, né, presente. Daria para a gente ir lá na Brahma Kumaris e, de repente, ao invés de pensar em fazer esse começo aqui na Câmara, fazer lá? Eu posso estar passando para a Juliana. ver- É legal, assim, colocar bem claramente qual é a proposta, entendeu? Certo. Eu posso até estar passando, mas você falando, eu acho que tem um impacto maior, mas eu vou Tá. passar. Tá? Tá, seria a princípio isso, uma oficina sobre web, Uhum. né? Ferramentas para a internet, para a gente poder ajudar a difundir e a construir Uhum. essa ponte. E lá a gente tem um pessoal bom em informática, tem um pessoal já muito bom. Legal. Né? Então, por isso, aí a gente precisava, por isso que você falando, então eles vão perceber mais o que é necessário eles aprenderem, né? Não seria como no meu caso, que eu sei que eles Uhum. sabem bem. Vai ser melhor Né? do que cenário. Eles são mais rápidos. Você vai ter que consultar. É. Entendeu? Legal. Porque eu vejo uma coisa interessante também depois. Vamos supor que a gente comece a trabalhar lá e possa ter um apoio da Brahma Kumaris nesse sentido, da gente elaborar a plataforma e criar um método, um sistema inteligente que possa dar alguns alertas, alguns sinais sobre o que está acontecendo na paz, sobre a paz ou a violência, enfim, qualquer um tema correlato dentro dessa plataforma, que é uma plataforma aberta para todos. Eu vejo que a chance deles estarem depois presentes dentro da Câmara Municipal é um processo bacana. Muito embora o jovem tenha um repúdio à política, Sim. muito embora a política representativa seja, né, em alguns pontos deficiente, eu acho que a única forma que a gente tem de transformar é participar, estar presente, né? Saber que isso é deles também, que essa casa está aberta e que em algum momento o que faz com que a gente saia do discurso e entre na prática é a ebulição do farto discurso. Né? Chega uma hora que não se sustenta mais. Sim. A coisa naturalmente Esvazia, né? esvazia. Então a gente tem que fazer essa ponte para cá de volta, para não ficar vazio, para eles poderem, né, conquistarem também os seus direitos. Pessoalmente, eu acho que eu posso fazer uma intersecção sobre tecnologia, meios de difusão de informação e como isso tem repercutido positivamente, por exemplo, lá na cidade de Botucatu. No meio ambiente, onde você faz um trabalho de conscientização, você acaba tendo um retorno. Os vereadores te atendem, eles mudam um projeto de lei para melhorar o meio ambiente. Então, quer dizer, muitas vezes a gente tem uma certa desilusão, mas quando você entra e participa, você consegue. Você consegue transformar. Como eu disse, é parte do caminho, porque a lei não vai resolver tudo, mas é um caminho. Aquilo entrou na pauta, né, da governabilidade. E, de fato, lá em Botucatu, a gente sente que o pessoal está começando a despertar para a questão ambiental. Isso muito devagarzinho, né? Mas é uma conquista do movimento ambiental, que vem de 1980. 1980 cria-se a primeira ONG e tal, e aí vem, essas pessoas participaram da construção política ambiental da cidade. E hoje nós somos a segunda geração. A gente foi provocado por esses primeiros, falou, já fiz minha parte, agora você é jovem, vai lá, faz a sua. E aí a gente veio e fez e assumiu a associação. Legal, né? Capaz que eu, né? É. Quando é segunda geração, já começa aquele nome esquisito. Né? Então é isso que é interessante também, eu acho.
muita coisa a gente conseguiu com o Facebook, com a divulgação do site da associação, escrevendo artigo, filmando sessões que antes não eram disponibilizadas. Aqui em São Paulo você já tem uma sistemática de trabalhar a informação que em Botucatu você não tem. Né? Então, lá, para a gente poder divulgar uma sessão, no início, quando a gente queria, em 2012, não tinha o vídeo disponível. Né? E depois a gente teve que lutar por isso, aí trocou um servidor lá porque a gente requeriu e agora a gente consegue pegar o vídeo e pôr no YouTube, mas eles mesmos não colocam. Quer dizer, em São Paulo você já tem uma maturidade diferente, mas esse intercâmbio, essa troca, né, ela é muito rica. E eu acho que o jovem precisa ser ouvido, ele precisa participar com a gente. Como nós vamos construir isso? Pode ser da forma mais sutil possível, mais responsável possível, no tempo certo de cada coisa ser realizada, né? Sônia, você dá o retorno, então, para dizer se está ok, se você quer... A gente pode marcar uma entrevista, um café, Sim. só para discutir isso. Então, aí eu tenho que conversar com a Juliana, então vou falar com ela, né? E para quando isso? Vocês não têm- Você está falando em 15 dias, na época do jogo. na época do jogo? Fala para ela que ela vai adorar, porque vai ser alguma coisa que não vai ser Copa do Mundo. Tá. A gente marca eu no horário que preciso você ver. reservou, A gente Eu pode preciso trocar ver e-mail, porque a Sônia? gente Vamos tá- trocar e-mail? É, E aí a acho que é gente melhor. fala junto qual é a É. melhor data para cada um. Tá. Acho que não precisa Tá, ser... porque tá chegando um professor da Grécia aqui, então a gente vai estar numa correria danada, né? Então, mas mesmo assim eu vou estar passando. Mesmo que não dê para agora, né? Eu acho que uma coisa que me vem na cabeça agora é o seguinte: a Brahma Kumaris abria uma linha de incentivo à participação política dos jovens. Tentar pegar um representante deles, um cara super... Né, você vê que aquele ali tem a pinta de ser um porta-voz. E vamos... Ele, de repente, poderia ser uma pessoa que pode começar a trabalhar com a gente dentro da plataforma. Daqui a pouco, ele pode estar fazendo um outro repasse lá, eu posso ajudar também, para eles colaborarem na plataforma, se for viável, se tiver interesse, e se houver rendimento comprovado. Então, vamos tentar ver se esse modelo, né, de cada projeto ter, de repente, isso já na rede toda, hein? Começa com o Brahma Kumaris, mas daqui a pouco tem um representante de cada um dos próprios projetos. Ah, poxa, imagina, o pessoal está sabendo o que está acontecendo aqui. Fui lá na reunião do movimento, estava tendo audiência do plano diretor, entrei lá por acaso, comecei a ver um monte de coisa. Cara, é assim que as coisas começam, né? Eu acho que cada parceiro ele tem que tem ou não tem o envolvimento com a causa, né? Então, realmente. Nesse sentido, cabe a gente demonstrar o caminho. Como é que a gente cria, quais são os caminhos de envolvimento, né? E qual o rendimento? Porque se a gente não mostrar o rendimento desse envolvimento, ele fica pífio por pré-julgamento, né? Então a gente tem que mostrar mesmo. Bom, então a gente ainda está nesse caos, tá, Sônia? Isso é natural, mas vamos tentar achar essa sintropia e fazer alguma coisa mais prática nesse sentido. Até para poder dividir um pouco essa carga da plataforma, porque agora falando do lado pessoal, o que eu imaginei é muito grande para a plataforma. Não estou agora falando mais da questão do envolvimento da paz com vários temas verticais, né? Mas voltando ao que eu idealizei com os paulistanos pela paz, quando a gente fez os primeiros levantamentos, a plataforma ela é extremamente audaciosa. Ela tem a pretensão de exibir sintomas do que está acontecendo nos projetos de paz e nos parceiros e no movimento e, consequentemente, numa cidade. Né? Imagina um mapa onde você consegue ver um surto de violência. É uma coisa... A proposta, então, da plataforma é fazer um diagnóstico? É um sistema que vai apresentar uma série de diagnósticos. Na verdade, não é mas é uma série de, porque a gente vai ter os dados sendo classificados e exibidos como indicadores, né? Inclusive, quando você falou da carne, eu lembrei de um documentário do Padilha que chama Segredos da Tribo, que eu vi e fiquei perplexo, que conta a história de um pessoal da antropologia que foi visitar uma tribo na Venezuela, dos Yanomamis. Bom, e aí tem todo
percorrer nessa história, mas o que me liga à associação com o seu comentário sobre a carne é o seguinte. No primeiro instante, ele viu que ele era um povo pacífico, os Yanomamis eram pacíficos, mas depois ele começou a ver que eles tinham guerra entre tribos, né? E que o que motivava a guerra, inicialmente, numa primeira hipótese, era regiões de caça, onde eles caçavam carne. Perdão, a primeira hipótese não era essa. A primeira hipótese era que as mulheres. Eles matavam as filhas, né, para ter filho, para poder guerrear. Né? Então, havia uma escassez de mulheres, porque ele queria ter descendente homem. Então, tendo escassez de mulher, ele ia numa tribo, pegava uma mulher e trazia para ele a força. E aí tinha guerra. O segundo antropólogo a chegar lá falou o seguinte, não é por isso, é pela carne. E aí o interessante não é quem está certo ou errado, mas cientificamente vamos analisar dois contextos. O primeiro sobre a escassez de mulher e o segundo sobre a questão da carne, da proteína, que é também escassa. A região de caça, você não tem abundância como a mandioca. E fato é que nesse estudo se comprova sim que os índios têm uma maior agressividade quando se envolve a busca pela carne. Isso é muito interessante também observar. Então, de fato, a sua colocação tem sentido científico dentro desse estudo. A proteína, a carne ou a escassez, ela tá ligada sim. E ele vai fazer uma correlação com guerras muito antigas, aonde a motivação estava em ter áreas para extensão de caça e de gado depois, futuramente, de criação mesmo do gado de corte. Até a parte de colonização do Brasil, onde você tem esses poceiros, né, os bandeirantes tomando o espaço da criação, né? Você tem muito disso também. Em Botucatu tem histórias onde mataram jesuítas para ficar com a fazenda, para ter criação de gado, para ter maior número de gado. Então, tem... Vamos dar para encerrado. Mas é interessante também essa troca, né? Você viu, a gente acaba compartilhando muita informação bacana. Então, Henrique, estamos dando por encerrado, agradecemos aí, máximo respeito aí pela produção. Arru. Então, que arrasou ali, né? Bom, então, a gente vai pedir sempre essa sala, viu? Para ser filmado pelo Henrique. Agora, deixa eu ligar no cerimonial e ver se eu consigo saber onde eu pego esse